No início desse ano, fazendo meu ano bíblico, entrei no livro de Levíticos. E enquanto lia, honestamente quero dizer a você, pensei comigo, isso aqui está muito chato. Quantas e quantas vezes já precisei atravessar o deserto árido do livro de Levíticos. E confesso a você que quando mais jovem, diante do questionamento do meu pai e da minha mãe, já leu sua Bíblia hoje, quando chegava o momento de entrar no livro de Levíticos, eu dava uma pulada gigantesca em algumas porções. Elas não me interessavam, elas até me aborreciam de alguma forma. E na minha cabeça eu pensava assim, por que isso está aqui? Qual a relevância desse negócio? Para que isso serve? Por que isso foi preservado? Eu tenho tanta curiosidade sobre outras coisas que a Bíblia não traz, mas por que estas aqui foram colocadas compondo esta coletânea? Então, neste ano, 2023, já não sou mais uma criança, entrei no livro de Levíticos e digo, rapaz, tinha que ter uma forma desse negócio parecer ser um pouquinho mais atrativo. Vou me dedicar. E ao longo das últimas semanas, me debrucei sobre o livro de Levíticos e eu queria, na responsabilidade que repousa sobre mim nesta manhã, trazer o alimento ao meu rebanho, usando como roteiro exatamente o livro de Levíticos, para que nós tenhamos um panorama. A próxima vez que você entrar nele, a próxima vez que você tiver que atravessá-lo, a próxima vez que você tiver que consultá-lo, eu realmente espero, e a minha oração na manhã deste sábado é que você tenha em mente estas balizas, esses norteadores, que na manhã deste sábado nós vamos considerar juntos. O livro está na sequência, exatamente na sequência da saída dos israelitas do Egito. Lógico, o livro do Êxodo, saída. Quando Deus trouxe o seu povo a Horebe, ao pé do Monte Sinai, e propôs uma aliança com eles. O livro se dá exatamente após esse contexto. Mas quando a tinta da certidão de casamento não havia nem secado ainda, o povo se rebelou, quebrando a aliança que juraram seria mantida. E dentro do plano original de Deus, a sua presença no meio do povo seria uma marca distintiva que ele daria aos israelitas, que os diferenciaria de todas as demais nações. Eu vou habitar no meio de vocês. Contudo, o mau procedimento do povo prejudicou as intenções de Deus em morar no meio do acampamento de Israel. E o final do livro do Êxodo deixa claro esse rompimento na relação de Deus com o seu povo. Então, como você está no livro de Levíticos, eu vou chamar a sua atenção aos versos 34 e 35 do último capítulo do Êxodo. Então, você está na página aí. Êxodo capítulo 40, versos 34 e 35. Olha o que diz na minha versão: a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés, o que diz a tua Bíblia? Não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia todo o tabernáculo. Se você estiver um pouquinho familiarizado com o relato do livro do Êxodo, você vai ver Moisés entrando nesta tenda inúmeras vezes. Há um momento, inclusive, em que Moisés tem a sua honra defendida por Deus, e Deus diz assim: Moisés é meu amigo, eu falo com ele face a face. Moisés entrava nesta tenda, chamada tenda do encontro, e Moisés falava com Deus, mas no final do livro do Êxodo, o que você vê aqui é um impedimento, ele não pôde entrar, lhe foi impedido entrar, a glória do Senhor excedeu os limites e a capacidade a ponto de Moisés ser impedido. E o impedimento está diretamente ligado à quebra da aliança manifestada no Monte Sinai, por ocasião da adoração do bezerro e aquela orgia terrível, aquele pecado horroroso que eles cometeram em plena lua de mel. Então, repare, o livro de Levíticos traz consigo este drama. Capítulo 1, verso 1.
chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. O livro de Levíticos começa com o mesmo impedimento de como termina o livro do Êxodo. Deus fala com Moisés de dentro da tenda, porque Moisés não pôde entrar. Você vai ficar aí do lado de fora, eu vou falar daqui de dentro. Então nós temos aqui uma limitação. A pergunta que fica é: como Israel poderia se reconciliar com esse Deus tão grandemente ofendido? É disso que se trata especificamente ou essencialmente o livro de Levíticos. Deus provendo um meio para que as pessoas impuras e corruptas possam viver na sua presença santa. Quando você entrar de novo no livro de Levíticos e estiver que passar por ele, consultá-lo e estudá-lo, lembre-se, o livro de Levíticos é Deus tentando resolver um problema, o problema da impossibilidade de conviver com um povo impuro e rebelde. Então agora nós vamos entrar. Este Deus é um Deus tão santo, que ele não pode ver a maldade. Esse é um Deus tão santo que nós somos incapazes de comparecer diante dele em nossa atual condição pecaminosa. Deus se distingue de tudo e de todos por aquilo que somente ele é. Só ele é o Criador e o autor da própria vida. Sendo santo, o espaço que Deus ocupa também é santo, separado. E é isso que diz, e esse é o significado, essa é a etimologia da palavra. Santo significa único, separado, distinto. Deus é santo de um jeito e numa escala que nós desconhecemos, porque nada se compara a Deus, nada, nem ninguém. Isso é uma coisa tão grande, tão poderosa, que ele impediu qualquer representação de si na forma. Ele impediu, inclusive, que os seres humanos olhassem para os astros enormes, grandes, maravilhosos, estupendos, e pudessem fazer uma correlação com ele, porque ele é muito maior do que tudo isso, ele é único e singular. Extraordinário Deus. Esse espaço que Deus ocupa está cheio de vida, de bondade, de pureza, de justiça. Então, se Israel, injusto, impuro, pecador, quer viver na presença de Deus, este Israel precisava se santificar. Também precisavam eles ser separados e únicos para poderem viver na presença desse Deus. O problema do pecado é que o pecado faz separação entre nós e Deus, e isso precisaria ser resolvido. O livro de Levítico trata especificamente desse tema. As inúmeras instruções, tratadas em suas minúcias, que quando você lê, você diz: para que tudo isso? Para que tantos detalhes? Isso não visava complicar a vida do povo, pelo contrário, são instruções precisas, minuciosas e claras, que deveriam proteger o povo de uma ideia abstrata da santidade. Deus não poderia apenas dizer: eu sou santo, vocês precisam se purificar, para um povo com sérias limitações. Deus precisava ser claro quando ele diz: vocês precisam se purificar. Então ele dá instruções claras e precisas para que ninguém pudesse errar, se impedindo de comparecer diante da sua presença. O livro de Levíticos reforça a ideia de que tudo afeta a nossa vida. Por isso, essas especificações, elas abrangem todas as áreas da vida, inclusive as questões sanitárias. Você sabe, dentro da literatura antiga, e a literatura judaica, ela reflete um pouco isso, existe uma coisa conhecida como quiasmo. O livro de Levíticos, ele tem um conceito simétrico muito peculiar. Eu vou pedir a ajuda do Marcos aqui, e eu queria que você tivesse isso, e se você quiser isso, depois vai estar disponível e tal, e você pode ter isso. Então, eu trouxe um esquema, não é a única maneira de você avaliar o livro, mas é uma delas, e eu entendo que possa contribuir com a gente. Marquinhos, pode dar mais um clique aí. O sistema de quiasmo é uma estrutura literária, um esquema literário que faz com que, quando você compõe um texto, esse texto, a primeira parte dele combina com a última parte, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim vai,
ressaltando a importância do centro dessa composição e desse texto, nós encontramos uma correlação em forma de quiasmo, como se fosse uma espécie de pirâmide, dentro do livro de Levíticos. Eu queria analisar isso aqui com você. E a primeira coisa, é o que você consegue perceber aí, nas extremidades desse livro você vai encontrar seções dos rituais, que Israel deveria praticar na presença santa do Eterno. Aí na próxima sessão, Marquinhos, pode clicar, nas sessões internas o enfoque vai estar nos sacerdotes, no papel que eles desempenhariam como mediadores entre Deus e Israel. E dentro disso você tem duas outras sessões correspondentes que enfocam, pode clicar Marquinhos, a pureza de Israel. Assim sendo, você tem nas extremidades os rituais, um pouco mais ao centro a questão dos sacerdotes, a sua ordenação e as suas qualificações, e mais próximo ao centro o ritual de purificação e o ritual da pessoa, o ritual pessoal em que eles realmente precisariam estar envolvidos, um ligados ao que eles faziam e o outro ligados ao que eles eram. E no centro, exatamente no centro da estrutura do livro, você tem o sangue e o dia da expiação, é o tema central, o coração, a alma do livro de Levíticos, recebendo o seu destaque nessa estrutura que a gente chama de quiasmo. Os capítulos 1 a 7, pode passar Marquinho, eles exploram 5 tipos principais de sacrifícios rituais que Israel deveria realizar. E eu, logicamente, não vou explorar, isso é um panorama que nós estamos dando aqui hoje pela manhã. 2 desses sacrifícios eram demonstrações de gratidão, dos 5 nesses primeiros rituais de sacrifício. 2 delas eram uma demonstração, um reconhecimento de alguma coisa que Deus tinha feito por eles. E os outros 3 sacrifícios eram ofertas queimadas de purificação e de restituição. E eram maneiras diferentes de um israelita pedir perdão a Deus por um erro que ele havia cometido. Aqui, nesses 3 tipos de sacrifícios diferentes, o israelita oferecia o sangue de um animal e confessava que o pecado dele criou mais mal e morte para um mundo de Deus que deveria ser bom. Mas Deus, ao invés de destruir o povo, Deus se propõe a perdoar o seu povo. Assim, o animal, ele morre em lugar do pecador e o expia. A expiação significava cobrir o pecado, compensar o pecado, pagar o pecado. Mais tarde, Paulo vai usar termos legais para se referir a isso, quando ele diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Interessante. É que quando você vai aí ver o que as pessoas andam dizendo sobre a Bíblia, e eu vou dizer aqui para você, as Escrituras sempre estiveram sob ataque, sempre. Sempre houve um ódio em relação às Escrituras, sempre. Isso, mesmo quando a tradição era oral, antes de serem colocadas e serem escritas, havia um ódio em relação ao plano e o desenvolvimento do plano de Deus para salvar o homem. E quando isso isso é feito uma coletânea, isso é colocado dentro de um conjunto, e você tem esse compêndio que hoje a gente conhece como Bíblia, esse livro nunca foi tão atacado, esse livro nunca foi tão odiado, e tentativas duras e ferozes nunca foram feitas com tanta intensidade para destruir e tirar o acesso das pessoas a esse livro. Nada se compara ao ódio que esse livro ele atrai sobre si, nada se compara. Parte desses ataques, às vezes é por ignorância, às vezes é por mero ódio inspirado por Satanás. E eu vou dizer aqui uma coisa a você, meu irmão, adventista do 7º dia, amigo nosso que veio aqui hoje cultuar a Deus, nenhum de nós será capaz de lidar com os recentes ataques e as novas roupagens e as novas tentativas de editar as Escrituras, reescrevê-las, ressignificá-las. Nenhum de nós será capaz de lidar com esses ataques, a menos que nós estejamos familiarizados com as verdades deste livro. Então, eu faço um apelo a você nessa manhã, não seja um leitor superficial das Escrituras. Um pseudo-intelectual, com uma postura de guru, que já foi um dia um pregador aclamado, mas com um problema moral removido do ministério pastoral, anda falando tanta besteira,
sobre as Escrituras e arrastando tanta gente, mentes, e muitas mentes, uma grande parte de mente de jovens. E as pessoas, às vezes, elas reverberam alguns desses conceitos sem saber o que está por trás e o perigo deles. Alguém fazendo referência ao livro de Levítico diz: aquilo tudo é uma grande baboseira. Meu irmão, os fundamentos da graça, a sistematização da graça e do amor de Cristo é retratada em todos estes ritos e elementos dentro do livro de Levíticos, e é isso que nós vamos ver hoje pela manhã. Deus revelando um jeito: eu quero morar no meio do meu povo, mas eu sou tão santo que eles não podem conter a minha glória, então eu vou arrumar um jeito de eles se purificarem, para que eles possam conter a minha presença, administrar o privilégio da minha presença no meio deles. É disso que se trata, Deus tentando reparar um problema da separação entre o pecado, de um povo que deveria ter sido fiel, mas que rompeu a aliança. Através destes rituais, os israelitas estavam constantemente sendo lembrados da graça de Deus, mas também da sua justiça e da sua santidade, da sua própria maldade e das consequências dos seus pecados. Nessa sessão correspondente, próximo Marquinho, nos capítulos 23 a 25, você tem um conjunto de rituais. Se aqueles eram os rituais de sacrifício, agora você tem os rituais de festas. E é no final do livro de Levítico, formando um paralelo. E aí você tem ali a descrição das 7 festas principais: a Páscoa, o pão sem fermento, as primícias, as semanas ou Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Um outro momento nós vamos tratar dessas festas, o seu equivalente escatológico, mas entenda, estas cerimônias, estas festas regulares do calendário israelita, lembrariam quem eles eram e quem Deus era. Cada uma dessas festas deveria contar uma parte diferente da história de como Deus os resgatara da escravidão do Egito e os levara através do deserto até a terra prometida. Lembranças de quem Deus é e o que Ele fez para salvar o seu povo. Essa era a razão. Na sequência você tem, dentro desse panorama, várias recomendações para os sacerdotes. Os capítulos 8 e 9, próximo Marquinhos. Você vai encontrar Moisés ordenando Arão e os seus filhos, e eles entrando na presença de Deus pela primeira vez como intercessores. Nos capítulos 21 e 22, próximo, na seção correspondente aos sacerdotes, você vai ver as qualificações do sacerdote. Eu vou dizer aqui para você, meu irmão, a barra fica pesada para mim. Os sacerdotes foram chamados ao nível mais alto de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo diante de Deus, mas não só isso, também representavam Deus diante do povo. O povo diante de Deus e Deus diante do povo. A gente descobre porque a santidade dos sacerdotes é tão importante lá na primeira sessão. No capítulo 10 do livro de Levíticos, você tem 2 dos filhos de Arão, ordenados aos sacerdotes, que meticulosamente haviam sido instruídos de como deveriam proceder. Estes 2 cabeças de vento entram no santuário levando fogo estranho, e no capítulo 10 eles são consumidos pela glória do Senhor, porque eles caminharam inadequadamente diante desse Deus. Sobrinhos do profeta, filhos do sumo sacerdote, não foram poupados. A santidade de Deus deveria ser levada muito a séria. Se isso não for um alerta sobre a seriedade das funções sacerdotais, eu já não sei nem mais o que seria. Se os requerimentos morais são considerados altos demais para alguém que aspira ao ministério, meu conselho é: nem entre nessa. Eu sei que alguns preferem se defender argumentando que não existe equivalência entre a velha e a nova aliança, que agora tudo é graça e já não tem mais nada dessas coisas. É realmente mais fácil você pensar assim para desculpar os seus maus procedimentos, a sua negligência, a sua indiferença. É mais confortável tratar Deus como o coleguinha, o cara lá de cima, nenhum cuidado estético ao oficiar diante do altar. Nem tem mais altar, não é mesmo? Essas são expressões velhas que já caducaram. É só um prédio com alguns bancos, uma estrutura de acrílico para você apoiar a sua Bíblia em cima e fazer alguns comentários depois que você lê a Bíblia. Não tem mais nada disso. Vai nessa. Ah, isso não importa mais. Vai nessa. O que o pastor fala, o que ele assiste, os lugares que frequenta, como ele se veste, tudo isso tem importância.
Eu vejo algumas tentativas aí de fazer com que o pastor se aproxime um pouco mais da juventude, para que ele seja mais acessível, para que ele tenha, quem sabe, a sua mensagem ouvida com um pouco mais de clareza. Aí vai, tênis, calça jeans rasgada no joelho, púlpito não precisa, bota ali um tonel em cima e tá bom já, não é? Ele usa gíria, ele rebaixa a norma, o seu vocabulário é mais chulo, é mais do dia a dia, é mais no coloquial, meus irmãos. Os jovens não precisam de um pastor coleguinha, eles precisam de alguém que os ajude a compreender que você não pode andar diante de Deus de qualquer maneira. Ok, os mais pragmáticos poderiam me dizer assim: pastor, mas nós temos que fazer alguma coisa. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Faz pelo menos 30 anos que os Estados Unidos enveredaram as igrejas cristãs, que em algum momento entenderam, vamos romper com o denominacionalismo. E eles pararam de usar as placas denominacionais na frente dos seus edifícios. Eles agora começaram a botar outros nomes. Nomes do bairro, nomes disso, nome daquilo, nome de uma ideia. Igreja da Graça, Igreja da Ponte, Igreja do Amor, Igreja não sei o quê. Não é mais a Igreja Batista, não é mais a Igreja Metodista, não é mais a Igreja Presbiteriana. É não denominacional, porque o denominacional, o sistema, o institucional, isso prende, isso é ruim. Então, vamos tornar a coisa um pouco melhor, um pouco mais flexível. Faz 30 anos que eles começaram esse negócio, pelo menos isso, 30 anos. E experimentaram um crescimento exponencial. Mas há alguns anos eles entenderam que chegaram num platô. E os últimos 30 anos revelam para nós que nós não temos fabricado cristãos melhores. Esse negócio não resolveu o problema da apostasia da juventude. Essa mudança estética, essa coisa mais coloquial, mais próxima, essa coisa mais hollywoodiana de você fazer um culto, de você pregar, isso não tem dado resultado como inicialmente parecia dar. Então, nem no pragmatismo você poderia me convencer em dizer, vale a pena, você está formando novos cristãos, uma nova geração. Não! Não! Essas tentativas negligenciam quem leva a coisa a séria, gerando neles um sério descontentamento, uma desesperança, e ainda não conseguem resolver o problema das novas gerações. O livro de Levíticos apresenta em 2 sessões a ordenação dos sacerdotes e as qualificações dos sacerdotes, e ela diz: vocês precisam ser diferentes. Eu não estou bravo, viu? A cobrança das pessoas nem se compara com a prestação de contas que nós vamos ter que dar a Deus. O sacerdote precisa entender que ele representa o povo diante de Deus e Deus diante do povo. E esse episódio do capítulo 10 é um paradoxo. Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é puro. Mas não se atreva a comparecer diante dele à sua maneira. Não existe um negócio à nossa maneira, é a maneira dele. Mas não só os sacerdotes precisavam ser santos, todo o povo precisava ser santo. E o que você tem aqui agora, nas sessões correspondentes mais próximo do miolo, capítulos 11 a 15, é a pureza ritual exigida de todos os israelitas. E os capítulos 18 a 20 tratam da pureza moral do povo. Nessa sessão é empregada sem economia toda essa linguagem sobre pureza e impureza. Como Deus é santo, os israelitas precisavam estar num estado de santidade quando entrassem na sua presença. Isso é chamado no livro de Levíticos de estar limpo ou puro. A presença de Deus estava fora dos limites para qualquer um que não estivesse num estado de santidade. Isso foi chamado de impuro ou imundo no livro de Levíticos. Um israelita poderia se tornar impuro de poucas maneiras. Pode voltar no anterior, o Marquinhos. E essas são as maneiras que um israelita poderia se tornar impuro. Entrando em contato com fluidos corporais reprodutivos, se tivesse uma doença de pele, se tocasse um mofo ou fungo, se tocasse num corpo morto e se comesse certos tipos de animais.
Todos estes casos estavam associados a uma espécie de mortalidade ou perda da vida, o que nos leva à essência de todas essas coisas. Você não se torna impuro quando você se contamina ao tocar, ou você se torna impuro quando você se contamina ao tocar a morte, por assim dizer. Todos esses elementos têm uma correlação com a morte, e a morte é o oposto da santidade de Deus, porque a essência de Deus é vida. Tudo que produz vida é santo, tudo que produz morte é impuro. Essa é a mensagem do livro de Levíticos. Isso é fundamental. Ser impuro não é simplesmente pecaminoso ou errado, porque todas essas coisas aqui faziam parte da vida cotidiana. Não tinha como você não tocar ou não se associar a isso em algum momento, porque isso era a vida. Porém, a impureza era um estado temporário. Durava um dia, imundo até a tarde, por 7 dias, por 2 semanas, mas depois acabava. A questão, o errado e o pecaminoso, era você entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e impureza no seu corpo. E isso era errado, porque o povo precisava compreender de que tudo que se associava à presença de Deus tinha que ser ligado à vida e não à morte. E estes eram símbolos de morte. Não faça isso, Deus disse. E é dentro dessa seção que você tem as especificações sobre os animais que são puros e impuros, os próprios e os impróprios para alimentação. As leis alimentares, elas são encontradas justamente aqui nessa seção. A santidade de Deus, e é isso que Deus está tentando revelar no livro de Levíticos, ela afeta todas as partes da vida humana. E o Criador determinou, classificou, isso é impróprio. Não traga isso no seu corpo quando você entrar na minha presença. Porque aquilo que você come é aquilo que compõe você. E o que compõe você tem que configurar vida e não morte. Não era apenas uma questão de eles viverem mais. Não era apenas uma coisa de restrição alimentar. Por mera restrição alimentar, é que o Criador disse, isto aqui está associado à morte, não façam parte disso. Foi o Criador que classificou, essas aves não, esses quadrúpedes não, esses insetos não, esses bichos não, porque tudo isso aqui está associado à morte, e a morte é impureza, é o contrário do que eu sou. Para entrar na minha presença, você tem que favorecer a vida, ou seja, a forma como nós levamos a nossa semana, influencia o nosso estado em como comparecemos diante de Deus. Tudo afeta a vida. Essa seção correspondente, nos capítulos 18 a 20, aí não é sobre a pureza ritual, é sobre a pureza moral. E nos capítulos 18 a 20, meu irmão, não é apenas com se você tinha que lavar a mão, comer isso ou não comer aquilo, fazer aquilo ou não fazer aquilo, tocar aquilo ou não tocar aquilo. Essa é a seção correspondente do ritual de purificação, mas a pureza moral era quem o povo era. Nesta seção, você vê o cuidado dos pobres, a integridade sexual e a justiça social. Aqui, nesta seção, Deus dá recomendações, porque eles tinham que ser diferentes de todos os outros. Eu vou pedir para você ir até o capítulo 18 de Levíticos, por gentileza. E eu queria chamar a sua atenção para os versos 24 a 26. Nós estamos fazendo um panorama, mas este aqui eu faço questão de ler com vocês. 18, versos 24 a 26. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. A terra se contaminou, e eu visitei nela sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então olhe para cá, meu irmão. Deus está levando o seu povo à terra prometida, e Deus está dizendo o seguinte, vocês precisam ser diferentes. Quais são algumas dessas diferenças? Primeiro, dentro do meu povo de Israel, você vai ter cuidado com os pobres. Você tinha uma lavoura, você tinha uma propriedade, e no período da colheita, vocês que têm um pouquinho de familiaridade com a Bíblia vão lembrar disso. E o que eles faziam? Não tinha aquelas máquinas, né? Que fazem um aproveitamento da colheita ser muito maior. Não, eles faziam, era tudo na mão mesmo. Então o que eles faziam? Uma fila assim, ó, viravam para a colheita e vinha todo mundo colhendo. Vai, colhe, 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 colhe. Sabe o que a lei dizia? Quando você passar aqui, o que ficou para trás,
Você não pode pegar. A terra é minha, eu plantei. Você não pode pegar. A lei impedia isso, porque o que ficava para trás era dos pobres. Não haveria fome em Israel. Você lembra o episódio de Ruth com sua sogra, colhendo atrás ali, no período da colheita? Pobre, não tinha onde cair, morta. E ela estava lá colhendo. Foi um episódio desse, porque a lei assim exigia. Dentro de Israel, ninguém vai passar fome. Me permita ir à justiça social. Você tem aqui várias questões ligadas ao trato com os servos e escravos, dívidas e relações comerciais. Você tinha o ano do jubileu, por exemplo. A cada período de tempo as dívidas eram perdoadas. Uma terra não passava o título da propriedade, não passava permanentemente isso para alguém, porque de quando em quando tempo a terra voltava ao seu proprietário original, para que não houvesse uma desigualdade e uma ganância, e uma motivação financeira que excedesse, promovendo a ganância, promovendo a avareza, promovendo a desigualdade nas condições em que nós vemos hoje. Não, em Israel eles deveriam ser diferentes. Cuidado com os pobres e justiça social. Deus nessa sessão diz assim: ai de vocês aí que julgarem as causas do povo, se vocês aceitarem suborno e forem corruptos. Ah, meu irmão, não queira saber como Deus se aborrece com um juiz corrupto. Não queira saber. Gente que favorece a causa de um por favores, violando sua própria consciência e a integridade da lei. Não, dentro de Israel não poderá ser assim. Mas no que diz respeito à integridade sexual, é no livro de Levíticos que Deus diz o seguinte: vocês vão ser diferentes dos cananeus. Nessa sessão Deus diz que a relação sexual, ela era restrita a um limite monogâmico e heterossexual. Homem com homem, não. Mulher com mulher, não. Homem com animal, não. Mulher com animal, não. Por isso eu vou vomitar os habitantes de Canaã da terra. Por isso eu vou tirar eles de lá, porque eles contaminaram a terra com essas abominações. Bíblia. Por que a gente vai ter que revisitar a Bíblia? Por que nós vamos ter que ressignificar a Bíblia? Por que nós vamos ter que reinterpretar a Bíblia? Porque isso é ofensivo. Porque algumas pessoas dizem: não vou à igreja, eles não aceitam as pessoas do jeito que as pessoas são. Meu irmão, a Bíblia não se propõe a rebaixar as suas normas ao nível de nossa conveniência. Não é a minha vontade. Eu já disse para vocês que sinto vontade de beber. Já disse alguma vez? Não. Vou dizer agora. Eu sinto vontade de beber. Tá, outra rindo lá, ó. Aí você me diz assim: pastor, como é que o senhor sente vontade de beber? O senhor já encheu a cara no passado? Nunca. O senhor já foi para as baladas à noite, encheu a cara, ficou bebendo? Nunca. Amém, diz outra ali. E como é que sente vontade de beber? Como é que me explica isso? Meu pai tem que estar aqui para dizer para vocês algumas coisas, né? Meus tios. O fato de eu sentir vontade me dá o direito de fazer o que a Bíblia diz que é para eu não fazer? Vou ter que lidar com isso. Algumas pessoas dizem: pastor, você é meio criativo, né? Tem umas ideias assim e tal. Você sabe que os criativos, eles têm uma tendência muito grande a florear uma coisa a ponto de ela não ser tão precisa. Tá, vou usar outra palavra aqui. É fácil para uma pessoa criativa mentir, inventar, florear, ludibriar, enrolar. É fácil. A cabeça funcionando. A Bíblia não me autoriza, nem que seja para eu me beneficiar. Eu não sou autorizado. A Bíblia tem um padrão moral, a Bíblia tem um padrão ético, e a Bíblia não se propõe a se ajustar às minhas necessidades. O que é, e eu não posso reescrevê-la. Este povo precisava ser santo, e Deus disse: é homem com mulher dentro do casamento. Não se atreva a comparecer diante de mim com outras formas, ainda que você tenha vontades.
Assim, nós chegamos ao ponto central do livro. Os capítulos 16 e 17. No coração do livro, formando a parte central, você tem, nessa estrutura de Levíticos, você tem o dia da expiação. E a pergunta é, por que essa festa recebe tamanho destaque? As chances de todos os pecados individuais do povo serem cobertos pelos sacrifícios diários era muito pequena. Então, nesse dia, todo pecado seria removido da presença do Senhor, uma vez por ano. Nesse dia, todo pecado seria removido da presença do Senhor. Num dia do ano, num momento do ano, o acampamento inteiro estaria livre do pecado. Você diz amém? Esse era o dia mais solene e é o mais importante do calendário judaico. No verso 30 do capítulo 16, você lê: naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Nesse dia 2 bodes eram selecionados. Acompanha comigo aqui o raciocínio, você precisa entender disso. No dia da expiação, 2 bodes eram selecionados. Aleatoriamente, eles só precisavam ser sem defeito. Os 2 eram trazidos. O sacerdote de plantão lançava sorte sobre eles, porque um tinha um destino e o outro tinha outro destino. Sobre a sorte e aleatoriamente, nesse momento da escolha, um era escolhido para ser sacrificado. Ele era degolado, seu sangue era derramado e a sua carne era queimada no altar de sacrifício. O outro, você diz assim, foi poupado. Poupado? O outro não era sacrificado, o outro era levado por alguém para o meio do deserto e deixado lá, para morrer no deserto. Sobre o bode que era queimado e sacrificado sobre o altar, este bode tinha um caráter expiatório. O pecado de todo o acampamento de Israel era colocado sobre esta vítima, transferido para esta vítima. Este caráter expiatório deste bode fazia com que todo o acampamento tivesse os seus pecados perdoados. Porém, o outro bode, que sobre ele também eram lançados os pecados e confessados os pecados de Israel, este bode era lançado no deserto. Não tinha caráter redentivo, não tinha caráter remidor, só tinha caráter condenatório. Dentro do calendário judaico, o dia da expiação, estes 2 bodes representam 2 pessoas em lados opostos, Cristo e Satanás. Sobre ambos, os pecados de toda a humanidade foram colocados. Sobre Cristo tem caráter redentor, expiatório. Todo aquele que crê será salvo por ocasião do derramamento do sangue do Filho de Deus. Mas sobre Satanás, todo o pecado cometido na face da terra também será lançado sobre ele quando ele queimar no fogo do inferno. Mas não tem caráter redentivo, é só punitivo, porque Satanás é coautor de cada pecado cometido nesse planeta. No dia da expiação, esta cerimônia era colocada. Porque o povo precisava estar numa condição adequada para que Deus pudesse morar no meio deles. Felipe, me ajuda aqui, companheiro. Nos capítulos 26 e 27 do livro de Levítico, você tem um chamado do povo para ser fiel. Fiel em todos os termos da aliança. E Moisés descreve nesses 2 capítulos as bênçãos que viriam da obediência. E Moisés descreve nesses 2 capítulos todas as maldições que viriam em decorrência da infidelidade e da desobediência. Isso é o final do livro de Levíticos. Lá, Deus diz assim: se andares nos meus estatutos, versos 3 e 4 do capítulo 26. Se guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. E segue uma lista de inúmeras bênçãos, por conta da fidelidade e da obediência. Mas também Moisés os adverte que se eles forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus, isso resultaria em desastre e exílio da terra prometida. Agora, você lembra como o livro começa? O livro de Levíticos começa? O livro de Levíticos começa Moisés não podendo entrar na tenda, porque a aliança tinha sido quebrada. Não entre, Moisés. Agora, olha só,
Vá até o Números capítulo 1, verso 1. O livro de Levíticos acaba. Moisés termina de escrevê-lo. E aí você tem sequência no Pentateuco. E você tem Números 1, verso 1. E lá, em Números 1, verso 1, diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Onde? Na tenda. Moisés pôde entrar na tenda. O livro de Levíticos, ele funcionou. O livro de Levíticos vem para tentar tratar de um problema. Eu quero habitar no meio do meu povo, mas o meu povo se colocou numa posição em que eu não posso. Eu não posso por causa da minha glória, da minha santidade. Então vem o livro de Levíticos e diz: se vocês fizerem assim, eu vou poder morar no meio de vocês. E me farão um santuário, e eu vou morar no meio deles. Então o livro de Levíticos vem, vocês se purificam dessa forma. Se vocês entrarem em contato com a morte, é assim que você purifica, é assim que você procede. Olha, no meio desse povo, você é fiel à sua esposa, você cuida da sua família, você cuida do pobre, você cuida do estrangeiro, você é leal, você é equilibrado, você é honesto, você não é corrupto, você não aceita suborno. Isso é purificar-se, isso é santificar-se, isso é você refletir em todos os aspectos da vida que você aceitou ser salvo por alguém que morreu no seu lugar. É disso que trata o livro de Levíticos. Então o povo, no final do livro de Levíticos, ele reafirma a aliança com Deus. Então no livro de Números, Moisés pôde entrar na tenda. Sim, Moisés, agora o povo está pronto para que eu possa morar no meio deles. Isso não é fantástico? Meus irmãos, pode parecer confuso essas minúcias todas, mas Deus quer viver em paz conosco. Nós estamos muito além do que Ele merece. Nós estamos muito distantes da condição que nós deveríamos estar. Então Deus deu condições. Ouça o que vou lhe dizer. Nós vamos ouvir uma música. E na manhã deste sábado eu quero fazer um convite a vocês. Um dia, Deus se propôs a morar no meio do seu povo, mas o povo não reunia condições para que Deus pudesse morar ali. Então Deus deu condições. É disso que trata o livro de Levíticos. Deus deu condições do povo ser purificado dos seus pecados, do povo ser justificado de suas faltas. Deus deu condições. Eu quero morar com vocês, mas vocês não podem, então eu vou dar condições. Agora olhe para mim. Veio Cristo, realizando todos estes símbolos para os quais apontava o Messias prometido. Ele veio Cristo. E aí quando Cristo vem, Ele diz: eu sou o cumprimento de tudo isso. Quando Ele toca aquele leproso, Ele diz: eu comunico vida. No contato comigo eu purifico. Quando Ele tratou das enfermidades que levavam à morte, o contato com Cristo, Ele traz vida. Ele é a própria encarnação da proposta do livro de Levíticos. Então não venha me dizer que o livro de Levíticos é um monte de besteira, porque isso aponta para o meu amado Salvador, e eu me irrito com isso. Vem Cristo, e antes de ir embora Ele diz: um dia eu me propus a morar no meio de vocês, mas o meu plano mudou. Eu quero que vocês morem comigo. Eu quero que vocês habitem comigo. Eu quero levar vocês para minha casa. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu quero que vocês morem lá comigo. Só que vocês não estão em condições de morar comigo. Vocês não têm condições de subir para morar comigo, porque a minha presença santa os consumiria. Então eu vou dar condições, eu vou dar elementos, eu vou dar as devidas condições de vocês se prepararem para morar comigo, para vocês se purificarem. E olha só, nós estamos dentro do dia da expiação. Dentro da compreensão escatológica adventista, nós estamos dentro do dia da expiação, porque depois de 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado e Cristo inicia a sua última fase. Dentro daqueles símbolos do livro de Levíticos, nós estamos hoje, Cristo oficia hoje os elementos do dia da expiação. E como está o seu povo que comparece e vive diante dele?
Deus quer purificar você. Que vida você leva? Que ética sexual você tem? Como é a sua dieta? O que você come? O que você bebe? Como você lida com os pobres? Como você julga as questões que chegam a você? Todas as especificações dos israelitas para eles viverem, para terem o privilégio e a honra de Deus morar no meio do acampamento, isso ainda recai sobre nós as mesmas obrigações. As coisas ficaram um pouco mais simples para nós, porque não temos mais animais, ofertas para serem queimadas, cereais para levar no altar. Essas coisas mudaram. Por isso Paulo diz, você pode entrar na presença do Todo-Poderoso, porque Cristo está diante dele, intercedendo por você. Quando nós negligenciamos a oração, quando nós negligenciamos o estudo das Escrituras, quando nós contaminamos a nossa mente com um monte de baboseira, com que a gente assiste, com que a gente ouve, por favor, não condescenda com estes maus hábitos, reforme a sua vida. Você precisa ser puro e santo para ir diante do Senhor e para morar com Ele. Ele está voltando, e o dia da expiação é um dia de julgamento, é um dia de purificação. Como está a sua vida? Como está o seu caso? Semana passada eu preguei, enquanto Ele não vem, como você vive? E eu repito aqui hoje, como está a sua vida? Deus quer reparar este dano causado pelo pecado, esta separação. Ele quer que você more com Ele, mas nós não estamos em condições de subir. E antes que olhem para mim e digam, esse é um discurso muito inflamado sobre justificação pelas obras, eu digo, não. Deus não consegue perdoar ninguém a quem Ele não possa santificar, porque a santidade que Ele quer atribuir a nós vem pela mesma graça. De onde sai o perdão? Pela graça sou perdoado, e pela graça sou santificado. Pelo mérito dele sou perdoado, e pelo mérito dele eu luto contra os meus pecados e tendências. Isso é a Bíblia. Essas são as Escrituras. Não tem, é isso aí. Olha o que essa música diz, olha do que ela trata. Olha o diálogo que se forma na poesia desta canção, em como Deus diz, eu vou lá resolver o problema deles, eu vou lá derramar meu sangue em favor deles, eu vou lá resolver o problema da separação que o pecado causou. Enquanto eles cantam essa música, eu quero fazer um apelo a você. Precisa você de mais santidade? Quer você se preparar para morar com Ele? Então, ao final dessa canção, se assim é o teu desejo, eu queria orar com você. E se você puder, e se assim você desejar, eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você. Deus te ama, mas Ele não pode levar a gente do jeito que a gente está. Aquele ambiente de lá é muito santo, então Ele precisa nos transformar, nos habilitar para morar com Ele. Você quer morar com Ele? Você quer desfrutar da presença santa do Senhor? Porque quando Ele voltar, 2 grupos vão recepcioná-lo. Um não terá medo de olhar naquela face santa dizendo, este é o Senhor a quem eu aguardava, esse era o Senhor a quem eu servia, a quem eu amei, me dediquei ao longo de minha vida, esse é o meu Salvador. Mas outros dirão aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que vem e daquele que está sentado no trono, porque a santidade do Senhor consumirá o ímpio. Deus do céu quer você hoje dizer a Ele, quero morar com o Senhor, me purifica, me santifica, me ajuda a ser quem o Senhor espera que eu seja. Você tem alguns instantes, enquanto a música é cantada, você pode vir à frente, e nós vamos orar por você. Não há outro caminho
quem quer ser liberto, senão a fé no Filho de Deus. O Senhor é o que a gente precisa. É o Senhor quem nos habilita para sermos aquilo que a gente precisa ser. Mas o Senhor não viola os limites que impôs a si mesmo quando definiu que a decisão final seria nossa. Se persiste ainda um pingo de discernimento em nós, se o teu Espírito alcançou os recintos mais íntimos do nosso coração na manhã deste sábado, se o Senhor nos surpreendeu quando achávamos que seria uma manhã comum, e nós nos encontramos com o Senhor, e o teu Espírito falou conosco, por favor, nos dá poder para que essa decisão que tomamos agora, ela não morra na próxima esquina, na próxima segunda-feira. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor complete em nós aquilo que começou nessa manhã, e que para a tua glória, Pai, muito em breve, quando o Senhor voltar para eliminar o mal e o pecado da face do universo, que estejamos entre aqueles resgatados para morar com o Senhor. Despeça-nos com a tua paz, com a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.